Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é um Contando História, né? E o Contando História dessa semana é sobre Batman e sobre o Sinal, que é um ajudante do Batman ali, né? Não é considerado um Robin, porque ele é completamente diferente, ele é um meta-humano, ele tem poderes próprios, né? E ele não foi assim adotado, apadrinhado pelo Batman, né? Ele é um jovem ali da Bat-família e é o Sinal, sabe? E na história de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre o primeiro dia do Sinal sendo um super-herói, que foi muito conturbado, tá, galera? E bom, a história de hoje é Batman e Sinal, né? Falando sobre essa questão aí do primeiro dia do Sinal, cara. É uma história muito legal mesmo, vale a pena, inclusive, se você quiser achar, né? Aí em alguma banca ou até comprar na internet, né? Uma nova luz para Gotham, né? Que é o nome dessa história, é muito interessante e vale a pena, galera. E bom, antes da gente começar, eu vou dar uma contextualizada no Sinal, que é explicado nessa história, né? Só que como a história é bem grande, é de capa dura e tal, é bem grande, eles contam de outra maneira, né? E tal, e aqui eu vou contextualizando pra vocês. Bom, o Sinal é Duke Thomas, né? O seu alter ego é Sinal, mas o nome dele é Duke Thomas, e é um garoto que não vive com os seus pais, porque seus pais acabaram sendo presos, né? Naquela inalação, naquela doença, aquele vírus do Coringa. Sim, aquela guerra do Coringa que teve, né? Que provavelmente vocês devem saber e conhecer. Inclusive eu pretendo trazer aqui pro canal essa história também. Onde o Coringa, ele jogou um tipo de vírus ali, inalador, né? Por Gotham inteira. E isso acabou paralisando algumas pessoas, causando esse tipo de doença da risada, né? Que ficam inconscientes, rindo e tal. E os seus pais caíram nesse vírus. Então a sua mãe e seu pai, eles estão presos nesse exato momento, rindo, por causa da doença, né, obviamente do Coringa, desse vírus, e eles não têm consciência de nada. O garoto, né, o Duke Thomas, ele mora com seu tio, a sua namorada e a sua amiga, né, que inclusive já foi uma Robin do Batman, né, e bom, eles formam, né, esse trio não, porque o tio não sabe que ele é o Sinal, né, até porque ele é o Sinal no seu primeiro dia agora, mas a sua namorada e sua amiga sabem e formam esse tipo de trio, né, onde elas ficam meio que sendo o Ned da cadeira, né, do Homem-Aranha, então elas são isso do Sinal, né, e bom, aqui a gente já dá pra entender um pouquinho sobre o Sinal, né? E, né, sobre os seus poderes, ele é um meta-humano e o seu poder justamente é canalizar essa luz. Ele consegue ver a luz das células das pessoas por dentro, né, e tudo mais. E a sua mãe, ela também era uma meta-humana. A sua mãe também tinha poderes, tá? Apesar dela estar agora inconsciente sobre os delírios lá da doença do Coringa, ela é uma meta-humana. Ela foi, né, uma grande meta-humana. Não uma grande meta-humana porque ela não foi uma super-heroína, mas ela tinha poderes. E bom, já contextualizamos e agora vamos começar a história. Uma coisa muito interessante, né, que o Sinal e o Batman estavam percebendo nisso tudo, tá? É que no seu primeiro dia como super-herói, o Sinal estava notando uma diferença. As pessoas estavam notando uma diferença. Estavam tendo crimes e super-vilões de dia, coisa que não acontece geralmente, né? Super-vilões e tal, meta-humanos aparecem de noite, né? A população ali do bairro do Sinal, que é o Norrells, né, que é o foco da história, o bairro dele, é o amigão da vizinha, o Sinal, né, que é esse bairro Norrells, as pessoas do bairro estão questionando por que tem vilões de manhã e tal, e o Sinal percebe isso, né, meta-humanos estão surgindo demais, e meta-humanos jovens, e isso aqui é levado até para a detetive Alex, né, do departamento de polícia de Gotham City, e pro próprio e pra própria polícia em geral, né? O Batman também tá investigando isso e tal. Mas o foco fica justamente na detetive Alex e no Sinal, tá? Porque eles estão investigando esses adolescentes que estão virando meta-humanos do nada. Teve até um caso que eles contam nessa história, né? De uma festa ali de adolescentes que teve, que alguns adolescentes viraram meta-humanos e acabaram morrendo por seu organismo não aguentar. E isso preocupa muito, porque eles tiveram que pegar um centro de reabilitação de jovens drogados ali e tal, e transformar num asilo Arkham juvenil. Sim, o asilo Arkham, que é a prisão de vilões, né, e tal, virou um asilo Arkham juvenil, esse centro de reabilitação, de tanto meta-humano jovem, adolescente que estava sendo criado. E um detalhe que chamou muita atenção foi que durante a luta do Sinal com esses meta-humanos, né, ele tentando investigar isso tudo, os meta-humanos falavam o nome dele. Sim, Sinal, que ele era o centro disso tudo, que ele veio do relógio, que não sei o que, umas coisas muito nada a ver que o Duke não tinha entendido assim de início, né? E ele começou a investigar um pouco mais isso aqui, porque ele ficou pensando, cara, como assim?
esses meta-humanos jovens que estão surgindo estão me chamando pelo nome, estão falando que eu sou o centro, que eu sou o relógio, que eu vim do relógio, que o relógio me mandou. Que história é essa, né? E ele, junto com a detetive Alex do departamento de polícia de Gotham, vão seguindo isso aí, né? Vão tentando investigar o porquê dele ser chamado assim, sabe? E ele começa a teorizar algumas coisas. Bom, primeiro, os seus poderes, né, de luz interferem, né, nos poderes desses meta-humanos jovens. Então ele começa a pensar, cara, será que eu tenho a possibilidade de ter criado esses meta-humanos de alguma forma, né? Porque ele não entende muito bem os seus poderes. Ele sabe que sua mãe era uma meta-humana e ele herdou isso da genética dela, né? Mas ele não entende muito sobre os seus poderes. É seu primeiro dia sendo um super-herói, entende? E, cara, ele começa a ir atrás disso tudo, né? Investigar e começa a teorizar que ele pode ter criado esses meta-humanos jovens que tá surgindo por aí, né? Mas por que ele teria criado isso tudo? Até porque, uma curiosidade, né, que quando esses meta-humanos chegavam perto do sinal, os seus poderes triplicavam, ou seja, meio que interferia mesmo. Então por isso que o sinal começa a teorizar sobre isso tudo, o Duke começa a teorizar nisso tudo. E ele até começou a pensar, né, sobre justamente esses poderes terem sido criados quando ele se tornou um meta-humano. Ele até conta, né, ali na sua primeira noite tentando invadir ali um laboratório para justamente ir atrás dos genes ali dessa rapaziada adolescente que tava ficando meta-humano. Ele poderia ter, sei lá, né, utilizando o seu poder. Ele até teoriza que o seu poder pode espalhar poderes pros outros, mas isso não tem nada a ver, né? E o Duke fica até revoltado em um momento ali nos quadrinhos, né, nessa história, porque ele começa a pensar, cara, será que o Batman sabe de tudo? Será que o Batman já sabia que eu era um meta-humano desde que eu era criança? E ele ficou com pena dos meus pais terem ficado louco, né, por causa da doença do Coringa, e ele me apadrinhou, ele me fez ser um super-herói, e ele está causando isso tudo. Ele é um experimento, ele vai justamente na Batcaverna. Sim, o Duke pega a sua moto e vai na Batcaverna tirar satisfação com o Batman, falando que ele sabia de tudo, que ele era um experimento, que o Batman estava fazendo esses experimentos no bairro dele, né, que era Norris ali, e por isso vários adolescentes estavam surgindo meta-humanos e a maioria morrendo, porque não aguentava seu organismo, né, de ser esses experimentos. E o Batman, obviamente, fala que não tinha nem por que o Duke imaginar aquilo ali. E é aqui que justamente essa teoria do Batman está envolvido quebra tudo. Por quê? O vilão Gnomon, que é o grande vilão por trás disso tudo, aparece no computador do Batman, sim, falando que ele já estava acompanhando o sinal, o Duke Thomas, desde o seu nascimento, e que ele já estava sabendo disso tudo. Ele estava por trás disso tudo. E aqui a coisa começa a ficar doida. Por quê? O Gnomon fala algumas charadas ali, falando que ele é o norte, o sul, o leste, o oeste e até o centro, se eles quiserem. E isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Obviamente o Batman é um detetive e o Batman é muito inteligente. O Sinal também é um grande detetive. E eles vão atrás disso tudo. Sim, os dois juntos, né? Obviamente porque a história tem o nome Batman e Sinal. Mas é muito mais do Sinal do que do Batman, né? E os dois vão tentar investigar isso juntos, né? Já essa charadinha que o Gnomon falou nessa mensagem lá na Batcaverna, né? Eu sou o norte, o sul, o centro, o oeste, o leste, o oeste. Como assim? O Batman até vai, né, pra torre de Gotham, achando que o Gnomon tá lá. Mas era uma armadilha. Enquanto o Sinal foi para o outro lado, já que a sua localização ali, o seu rastreador de energia, já que ele consegue ver pela luz, né, das células e tudo mais, ele conseguiu ver um sinal ali de luz em uma torre de Gotham. Não a torre de Gotham que o Batman foi, né? Outra torre. E cada um vai para um lado. O Batman acaba caindo na armadilha, enquanto o Sinal vai pro lado certo e se encontra com o Gnomo. E nesse momento, galera, Norris, o bairro do Sinal, já tá completamente tomado. Praticamente todos os adolescentes já são meta-humanos, entende? Os moradores estão todos com medo, estão fugindo. E quem tá amenizando a situação em Norris, enquanto o Sinal e o Batman estão tentando ir atrás do Gnomo, é a Bat-família, tá? É ali o Asa Noturna, o Capuz Vermelho, o Robin do filho do Batman, né? Ali o Damian Wayne, né? A Batgirl, Batwoman, estão ali a Bat-família controlando a situação na rua, tá? Só pra não falar que também os caras estão aleatórios ali, solto, né? O método humano. E bom, é aqui que a gente começa. Duke Thomas, o Sinal, encontra na torre certa, né? Na torre que não é armadilha igual a do Batman foi, encontra o Gnomon, o grande vilão. E eles começam a conversar, obviamente, né? E uma coisa interessante é que o Gnomon, esse vilão, ele tem poderes parecidos com o do Sinal. E por isso que ele tava dando essa interferência com o Sinal quando o Sinal encontrava esses meta-humanos. Porque quem tava criando esses meta-humanos era justamente o Gnomon, né? O plano do Gnomon era fazer, né? Como ele fez, um tipo de acelerador ali, uma máquina
máquina em cima dessa torre aqui de Gotham que transformaria esses adolescentes em meta-humanos, porque na visão dele é uma raça superior e uma raça que deveria, né, ser jogada na sociedade, basicamente isso, né? E por isso que ele tá com essa máquina e transformando essas pessoas em meta-humanos. E bom, ele se questiona pra caramba, o Gnomo, do Sinal, justamente porque ele não utiliza muito bem dos seus poderes, e aqui a coisa começa a ficar muito séria. Porque o Gnomo começa a falar de coisas da vida do Duke Thomas, do Sinal, que nem ele mesmo sabia. E ele revela pro Sinal que ele é seu pai. Mas o pai do Sinal não tava louco lá na doença do Coringa, igual você falou, tava até preso com a mãe dele? Sim, mas segundo o Gnomo, aquele pai dele ali, que tá preso e louco junto com a mãe dele, é um pai adotivo, um pai que só criou o Duke Thomas. Segundo o Gnomo, ele fez ali o Duke, né, ele se relacionou com a mãe ali do Sinal há muito tempo, né, e a mãe simplesmente foi embora, deixando, né, o Gnomo sozinho, largando o Gnomo pra lá e levando o seu filho, que eles já sabiam que era meta-humano. Até porque a mãe dele é meta-humana e o próprio Gnomo, obviamente, é meta-humano. E isso explica o porquê dos meta-humanos que estavam sendo criados ali, adolescentes, estavam chamando o Sinal de centro, o centro do relógio, até porque a torre, né, essa questão do centro do relógio é porque a torre que tava a máquina, o acelerador ali de meta-humanos era na torre do relógio de Gotham, tá? E isso explica, né, justamente porque todos os meta-humanos estavam chamando o Sinal de centro. Ele é o centro, o chefe, né, que é como eles chamavam o Gnomo, quer você, e você é o centro do chefe, justamente pelo Sinal ser filho do Gnomo. E sim, se confirma, tá? Não é só uma conspiração maluca, o Gnomo não é só um maluco, não. Se confirma, e sim, o Sinal é filho do Gnomo. Cara, e eles lutam pra caramba, eles saem na porrada, né? E a gente vai vendo umas sequências muito interessantes do Sinal, né? Que vai tentando pensar e tal, ver a luz e a energia das células do Gnomo pra tentar atacar pelas vulnerabilidades da armadura, por exemplo, né? E o Gnomo pega todos os golpes, e inclusive conversa mentalmente com o Sinal. O Sinal até pergunta, você consegue ler minha mente? E o Gnomo até responde ali, né? Não, eu não leio sua mente, eu sou seu pai, os nossos poderes são conectados, eu sei o que você vai fazer e eu sei tudo o que você pretende com isso tudo. Entendi, isso é muito, muito interessante, cara. O Gnomo é muito forte, ele tem poder muito, muito forte mesmo, ele consegue prever ali, ele consegue mesmo ler mentes, né? E ele conecta o seu poder com o Sinal, deixando o Sinal praticamente impossível de combater o Gnomo, né? O seu pai. Até porque é o primeiro dia do cara sendo um herói, cara. Porra, é muita coisa pra fazer, né? Mas quem acaba derrotando o Gnomo não é o Sinal. A detetive Alex, sim, aquela detetive que tava junto ali com o Sinal, desvendando o negócio dos meta-humanos lá no começo da história, ela dá um tiro nesse centro da máscara do Gnomo e deixa o Gnomo meio apagado ali, né? Enquanto o Sinal, o Duke Thomas, vai tentando desligar a máquina, tentando desligar aquele acelerador que ia fazer não só outras pessoas serem meta-humanas, mas explodir não só o prédio dali de Norris, do bairro, mas de Gotham inteira, sim, e explodir tudo, ia matar todo mundo, entende? Enquanto o Sinal tava ali mexendo nos aparelhos, tentando desligar o aparelho, e sim, ele consegue, tá? Apesar do aparelho se explodir, se autodestruir, não destruiu Gotham toda, né? Mas o Sinal conseguiu desligar ele e até destruir mesmo, né? Enquanto isso, aonde tá o Gnomo que foi apagado, né? A detetive Alex estava levando ele pro Asilo Arkham, né? E pra uma grande prisão, porque o cara é muito poderoso, mas no mesmo momento, o Gnomo fala pra ela que ela é completamente idiota, que ela é burra, que ela não devia estar fazendo aquilo ali. E quando ela fala, inclusive, acontecimentos da vida passada, não da vida passada, mas do passado da vida da detetive Alex, de quando ela deixou não, né? Quando ela, infelizmente, né, em uma ação com a polícia, uma garotinha morreu no seu colo. E ela fica extremamente puta e pretende até atirar na cabeça de verdade do Gnomo. E quando ela vai ver, o Gnomo não está mais ali. Sim, o Gnomo sumiu. Sumiu. Aonde o Gnomo foi? Não sabemos, a história termina justamente sem a gente saber, né? E bom, no meio dessa explosão e destruição da máquina ali do Gnomo, quem acaba salvando o Sinal lá de cima, que ele vai caindo, né? É o próprio Batman, que acabou salvando o garoto, e parabeniza, inclusive, pô, por um primeiro dia, o garoto enfrentou o seu pai e um vilão muito forte, que é o Gnomo, e fez muita coisa, cara, muita coisa. Inclusive, descobriu muita coisa, né, de onde estavam vindo os meta-humanos, por que ele era o centro disso tudo. E, bom, no final todo mundo se reúne e tal, pra comemorar, né, isso tudo, mas o Sinal, ele
sabe muito bem, né? E sabe que seu pai é muito forte, sabe que o Gnomo é muito forte. E ele até forma uma dupla ali com a detetive Alex, né? Os dois fazem uma dupla ali, assim como, por exemplo, o Batman faz dupla com o detetive da polícia, né? E tudo mais. Ficam meio com essa dupla Detetive Alex e o Sinal, né? E bom, a história terminou assim. Ok, a história terminou assim, mas onde tá o Gnomo? Bom, a gente não sabe. A história termina sem dizer pra onde o Gnomo foi e obviamente ele vai voltar em algum momento, galera. E o Sinal sabe disso. O Duke Thomas sabe disso. Ele sabe o poder do seu pai. Ele tenta até conversar com no final da história, né, com a sua mãe e seu pai lá na prisão, né? Mas eles só sabem rir, eles estão malucão, né, por causa da doença do Coringa. Então ele não tem resposta sobre se ele é justamente, se o Gnomo é realmente seu pai. Mas sim, ele não tem o que fazer, sabe? Ele não tem o que fazer. E isso aqui é muito maneiro, galera. Bom, essa história é muito interessante. Se vocês quiserem comprar, eu recomendo pra caramba, tá? Pra caramba. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês acharam interessante essa história aí. Se vocês querem que eu traga a continuação, né? Pra onde o Gnomo foi. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.